As mãos sujas de graxa ofereceram ajuda, mas a resposta foi um grito. Não toque no meu carro, seu imprestável. Tempo é dinheiro aqui. O mecânico foi demitido na hora, humilhado por ter consertado de graça o carro velho de uma senhora. Ele perdeu tudo, mas dias depois, um carro de luxo parou em sua porta, e a motorista era a mesma idosa. O que ela revelou sobre sua identidade e o que fez em seguida não apenas mudou a vida do mecânico, mas abalou as estruturas de quem o desprezou. A oficina Auto Rápido ficava espremida entre um lava-jato barulhento e um depósito de materiais de construção, na artéria mais movimentada e poluída da cidade. O cheiro de óleo queimado, borracha e metal quente pairava no ar como uma névoa permanente. Era um lugar de trabalho bruto, honesto para alguns, mas cada vez mais tóxico sob a gestão de seu proprietário, o Sr. Osvaldo Barroso. Barroso, um homem de 50 e poucos anos, cuja barriga proeminente esticava os botões de sua camisa social sempre suada, herdara a oficina do pai, mas não o amor pelo ofício. Para ele, carros eram apenas fontes de lucro, e seus mecânicos, engrenagens descartáveis em sua máquina de fazer dinheiro. Sua filosofia era simples e brutal: cobrar o máximo, gastar o mínimo e espremer cada segundo de trabalho de sua equipe. Nesse ambiente de pressão constante, destacava-se André Ferreira, 28 anos. André não era apenas um mecânico, era um artista. Suas mãos, embora jovens, possuíam a sensibilidade e a inteligência de décadas de experiência. Ele não apenas trocava peças, ele ouvia os motores, diagnosticava problemas complexos com uma intuição quase sobrenatural e, acima de tudo, tratava cada veículo, do carro popular caindo aos pedaços ao sedã importado, com o mesmo respeito e dedicação. André não estava ali apenas pelo salário. Ele era o único sustento de sua irmã mais nova, Sofia, de 16 anos, que lutava contra uma forma grave de fibrose cística. Os remédios importados, as sessões de fisioterapia respiratória, as eventuais internações consumiam cada centavo que ele ganhava. Seu sonho, guardado em um caderno de anotações manchado de graxa, era abrir sua própria oficina, um lugar limpo, honesto, onde os clientes não seriam enganados e os mecânicos seriam valorizados. Um lugar chamado Oficina Integridade. Um sonho que parecia cada vez mais distante sob o jugo de Barroso. A tensão entre André e Barroso era palpável. Barroso detestava a meticulosidade de André, seu hábito de explicar os problemas aos clientes em detalhes, sua recusa em empurrar serviços desnecessários. "Você pensa demais, André", Barroso costumava gritar para que todos na oficina ouvissem. "Cliente não quer aula de mecânica, quer a conta. E eu quero ver essa conta gorda. Troque as peças mesmo que aguentem mais um pouco. Tempo é dinheiro. Cada minuto que você perde tagarelando é um minuto que eu não faturo." André aguentava calado, engolindo a raiva, pensando em Sofia, no aluguel, nos remédios. Ele precisava daquele emprego, por mais que odiasse o que ele estava se tornando. Seus colegas, homens mais velhos e resignados, o aconselhavam em voz baixa: "Faz o que ele manda, garoto. É o jeito do mundo." Abaixa a cabeça e pensa na sua irmã. Mas abaixar a cabeça ia contra a essência de André. A manhã de sexta-feira começou como qualquer outra. O barulho ensurdecedor das ferramentas pneumáticas, o cheiro de fumaça, a pressão de Barroso cronometrando cada serviço no relógio de ponto. Por volta das 10 horas, um carro parou na entrada da oficina, engasgando e soltando uma fumaça preocupante pelo escapamento. Era um modelo muito antigo, um Fusca azul claro, impecavelmente conservado, mas claramente sofrendo. Ao volante estava uma senhora de talvez 70 anos, com cabelos brancos presos em um lenço e óculos de aros grossos. Seu rosto estava vincado de preocupação e seus olhos, de um azul surpreendentemente límpido, pareciam ansiosos. Ela desceu do carro com dificuldade, amparando-se na porta. "Bom dia, meu filho", disse ela, a voz baixa e trêmula, dirigindo-se a André, que estava trabalhando no motor de uma SUV de luxo ali perto. "Meu carrinho, ele começou a falhar do nada. Eu não sei o que fazer. Eu preciso chegar ao hospital para visitar meu neto." André largou a ferramenta imediatamente. A vulnerabilidade na voz da senhora tocou seu coração. Ele sabia que Barroso odiava quando ele perdia tempo com clientes que claramente não tinham dinheiro, mas ele não conseguiu ignorar. "Deixe-me dar uma olhada, senhora. Pode ser algo simples." Ele abriu o capô do Fusca. O motor, embora antigo, estava surpreendentemente limpo. Ele verificou as velas, os cabos, o distribuidor. Em menos de 5 minutos,
Encontrou o problema. Um cabo de vela estava solto, provavelmente devido à trepidação. Um conserto de 2 minutos que não exigia nenhuma peça nova. Prontinho, senhora, disse André, sorrindo, após reconectar o cabo e ligar o motor, que agora roncava suavemente. Era só um cabo solto. Ele não vai mais te deixar na mão. A senhora suspirou aliviada. Oh, meu filho, muito obrigada. Você não sabe o favor que me fez. Quanto eu lhe devo? Ela abriu uma pequena bolsa de tecido, de onde tirou algumas notas amassadas. André hesitou. Ele sabia qual era a regra de Barroso. Diagnóstico mínimo, 150. Mesmo que o problema fosse um cabo solto. Mas olhar para aquelas notas amassadas, para o rosto agradecido da senhora, ele não conseguiu. Não é nada, senhora, disse ele gentilmente. Fico feliz em ajudar. Vá ver seu neto em paz. Não, meu filho, eu insisto. Seu trabalho tem valor, disse a senhora. O sorriso da senhora já é o pagamento, respondeu André, fechando o capô. Pode ir tranquila. A senhora o olhou por um longo momento, os olhos azuis perscrutando seu rosto. Você tem um coração bom, rapaz. O mundo precisa de mais gente como você. Ela entrou no carro e, antes de sair, pegou algo no porta-luvas. Era um pequeno cartão. Ela o entregou a André pela janela. Se um dia precisar qualquer coisa, me ligue. Meu nome é Cecília. André pegou o cartão, mais por educação. Obrigado, dona Cecília. Boa viagem. Ele observou o Fusca azul se afastar lentamente. Um pequeno calor se espalhou em seu peito. Aquele breve momento de conexão humana valeu mais do que qualquer gorjeta. Mas o calor durou pouco. Uma sombra caiu sobre ele. Era o Sr. Barroso. Ele estava parado ali, os braços cruzados, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele havia assistido a toda a cena da janela de seu escritório climatizado. Que bonito, Ferreira. A voz de Barroso era perigosamente calma. Fazendo caridade com o meu tempo e as minhas ferramentas, é? André se virou. O calor da boa ação se dissipando instantaneamente, substituído pelo gelo familiar do medo e da raiva. Senhor Barroso, era só um cabo solto, coisa de 2 minutos. A senhora estava aflita indo para o hospital. Não me interessa para onde a múmia estava indo. Barroso explodiu. A calma desaparecendo. Ele apontou para a SUV de luxo onde André estava trabalhando antes. Aquele carro ali, aquele paga 500 reais por hora. Cada segundo que você perdeu com aquela lata velha foi dinheiro que saiu do meu bolso. Do seu bolso, seu idiota. Mas o senhor não custou nada. Eu não usei nenhuma peça. Não custou nada? Barroso riu. Um som desagradável. Custou o seu tempo. Custou o espaço no pátio. Custou a imagem da oficina. Você acha que meus clientes ricos querem ver esse tipo de lixo parado aqui na frente? Você acha que eles gostam de ver meus funcionários fazendo trabalho de graça para qualquer pé rapado que aparece? Ele se aproximou de André, cutucando seu peito com o dedo indicador. Eu te pago para consertar carros, Ferreira. Para gerar lucro. Não para ser a Madre Teresa de Calcutá da graxa. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Aqui, sentimento não paga boleto. Outros mecânicos pararam o que estavam fazendo, observando a cena com uma mistura de medo e resignação. Carlos, o mecânico mais velho e amigo de André, fez um sinal discreto para ele ficar quieto, para não piorar as coisas. Mas André não conseguiu. A injustiça era flagrante demais. A imagem da senhora agradecida, a lembrança de sua própria avó, Senhor Barroso, com todo respeito, era uma idosa precisando de ajuda. O que o senhor queria que eu fizesse? Cobrasse 150 reais por um cabo solto? Isso não é certo. Isso é roubo. A palavra roubo atingiu Barroso como um raio. Seu rosto ficou vermelho púrpura. Roubo? Você me chama de ladrão na minha própria oficina, na frente dos meus funcionários? Ele olhou ao redor, buscando validação. Vocês ouviram isso? Esse moleque insolente! Ele se voltou para André, os olhos brilhando de fúria. Sabe o que é roubo, Ferreira? Roubo é você receber um salário para trabalhar e ficar perdendo tempo com caridade. Roubo é você usar minhas ferramentas, minha energia elétrica, meu espaço, para fazer serviço de graça. Ele respirou fundo, recompondo-se ligeiramente, adotando um tom de superioridade professoral. Vou te ensinar uma lição sobre o mundo real, garoto. O mundo não funciona com obrigado. O mundo funciona com dinheiro. Gentileza não paga as contas. Compaixão não compra peças novas. Se você não entende isso, você não serve para trabalhar aqui. Você não serve para trabalhar em lugar nenhum. Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Pegue suas ferramentas. Pegue suas tralhas e suma da minha oficina. Você está demitido. O silêncio caiu sobre a oficina. O único som era o pingar de óleo de um carro no elevador. André ficou paralisado. Demitido? Por ajudar alguém? Por se recusar a enganar uma senhora? A absurdidade da situação era tão grande que, por um momento, ele achou que era um pesadelo. Senhor, por favor, minha irmã. A voz de André falhou. Sua irmã não é problema meu.
Barroso cortou, impiedoso. Deveria ter pensado nela antes de bancar o bom samaritano com o meu dinheiro. Agora rua e nem pense em pedir referências. Vou fazer questão de que todos na cidade saibam que você é um funcionário problemático, que não sabe seguir ordens e que mistura trabalho com sentimentalismo barato. André olhou ao redor. Seus colegas desviaram o olhar, constrangidos, com medo. Ninguém disse uma palavra. Ninguém o defendeu. Ele estava sozinho. Com a dignidade que lhe restava, ele não argumentou mais. Apenas assentiu. Foi até seu armário enferrujado no vestiário. Pegou sua mochila com suas ferramentas pessoais, as poucas que Barroso não o obrigara a doar para a oficina. Trocou o macacão sujo pela roupa que viera de casa e saiu. Ele não olhou para trás. Ao passar pelo portão, sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. O cheiro de graxa, que antes era o cheiro de seu sustento, agora parecia o cheiro de sua derrota. O cartão de Dona Cecília estava em seu bolso. Ele nem se lembrava dele. Naquele momento, ele só conseguia pensar em Sofia e no abismo que acabara de se abrir sob seus pés. Parte 3. O peso do mundo e a chama da esperança. E a CTR. A realidade da demissão atingiu André com a força de um martelo. Perder o emprego não era apenas perder o salário. Era perder o plano de saúde precário que cobria parte mínima do tratamento de Sofia. Era perder a rotina que o mantinha são. Era perder a identidade de mecânico que ele construíra com tanto orgulho. Os dias que se seguiram foram um borrão cinzento de angústia e rejeição. Ele começou a procurar trabalho imediatamente. Com seu talento e experiência, achou que seria fácil. Estava enganado. Aparentemente, a promessa de Sr. Barroso não fora em vão. Em cada oficina que visitava, a resposta era a mesma. Não temos vagas no momento. Deixe seu currículo. Ligaremos se surgir algo. Ou pior ainda, o olhar de desconfiança, a pergunta velada. Você é aquele rapaz da Auto Rápido, não é? O que teve problemas com o Sr. Barroso? A rede de contatos e a má-fé de seu ex-patrão eram mais eficientes do que ele imaginara. A cidade parecia ter fechado as portas para ele. Para sobreviver, ele começou a fazer bicos, pequenos concertos na vizinhança, trocas de óleo na garagem de amigos, qualquer coisa que rendesse alguns trocados, mas era insuficiente. As contas se acumulavam. A farmácia ligou cobrando a conta atrasada dos remédios de Sofia. O senhorio bateu na porta, lembrando do aluguel. O desespero começou a roer sua alma. Ele se sentia um fracasso por ter sido demitido, um fracasso por não conseguir sustentar a irmã. Um fracasso por ter ousado ser decente em um mundo que parecia recompensar a crueldade. Sofia, apesar de sua própria fragilidade, percebia a angústia do irmão. Não se culpa, André, dizia ela, segurando a mão dele com suas mãos finas. Você fez o certo. Eu tenho orgulho de você. As palavras dela eram um consolo, mas também aumentavam o peso em seus ombros. O orgulho dela dependia dele. A vida dela dependia dele. Em uma noite particularmente escura, após mais um dia de portas fechadas, André estava sentado na pequena cozinha, olhando para o caderno onde desenhava os planos de sua oficina Integridade. Parecia uma piada agora, uma fantasia infantil. Ele pegou o caderno, pronto para jogá-lo no lixo, para desistir do sonho, para aceitar a derrota. Foi quando algo caiu de dentro do caderno. Um pequeno cartão branco. Amélia V. Contato pessoal. O cartão de Dona Cecília. Ele o havia guardado ali, distraidamente, no dia da demissão. E esquecido completamente. Ele pegou o cartão, lembrou-se do rosto gentil da senhora, do olhar agradecido, das palavras. Você tem um coração bom. Se um dia precisar, qualquer coisa, seria possível? Era apenas uma senhora idosa, provavelmente com suas próprias dificuldades. O que ela poderia fazer? Mas naquele momento, agarrado à beira do precipício, qualquer fiapo de esperança parecia uma corda. Ele não tinha nada a perder. Que situação desesperadora. André fez o bem e acabou no fundo do poço, traído por um sistema injusto. Aquele cartão da Dona Cecília parece ser a única luz no fim do túnel. Mas será que uma simples idosa pode realmente mudar o destino dele? O que você acha que vai acontecer quando ele ligar? Será que ela vai poder ajudar ou era só gentileza? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você está com o coração apertado, torcendo pelo André e pela Sofia, clica no like para mostrar que a gente acredita em finais felizes. Mesmo quando tudo parece perdido. Com as mãos trêmulas, mais pelo desespero do que pela esperança, André discou o número escrito no cartão. Chamou 1, 2, 3 vezes. Quando estava prestes a desligar, achando que era um número errado ou antigo, uma voz atendeu. Uma voz feminina, jovem, profissional e surpreendentemente eficiente. Escritório Andrade em Vasconcelos, bom dia. André quase engasgou. Escritório Andrade Vasconcelos era um dos nomes mais poderosos do mundo jurídico e empresarial da cidade.
talvez do país. Teria sido um engano monumental. Dona Cecília teria lhe dado o cartão errado. Alô? Em que posso ajudar? A voz insistiu. Eu gostaria de falar com uma senhora chamada Cecília, gaguejou André. Ela me deu este número. Disse que era um contato pessoal. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não de confusão, mas de reconhecimento. Ah, sim. O senhor deve ser o senhor Ferreira, imagino. André ficou ainda mais confuso. Como ela sabia seu nome? Sim, sou eu, André Ferreira. Só um momento, senhor Ferreira. Dona Cecília deixou instruções expressas para que sua ligação fosse transferida imediatamente. Por favor, aguarde na linha. A ligação foi transferida. Uma música clássica suave tocou por alguns segundos. E então, a voz. Era a voz de Dona Cecília, mas diferente. Não era mais trêmula e frágil. Era calma, límpida, com uma autoridade natural que impunha respeito. André Ferreira, é você, meu rapaz? Dona Cecília, sou eu. Desculpe o incômodo. A senhora disse que eu poderia ligar se precisasse. Você não incomoda nunca, André. A voz dela o interrompeu, carregada de uma emoção genuína. Eu estava esperando ansiosamente por sua ligação. Fiquei sabendo o que aconteceu na oficina. Aquele homem, Barroso. Eu sinto muito, André. Muito mesmo. Aquilo foi minha culpa. Não, Dona Cecília, não foi culpa sua. Eu fiz o que achei certo. E pagou um preço alto por isso, disse ela, a voz endurecendo ligeiramente. Um preço que ele não tinha o direito de cobrar. Mas não se preocupe, a justiça às vezes tarda, mas não falha, e ela costuma ter um senso de humor irônico. Ela fez uma pausa. André, preciso vê-lo, pessoalmente. Você pode vir ao meu escritório amanhã, às 10 da manhã? Seu escritório? André perguntou, ainda tentando processar a transformação na voz dela. O nome do escritório de advocacia. Sim, Andrade Vasconcelos, no último andar. Diga meu nome na recepção. Estarão te esperando. Mas, Dona Cecília, quem a senhora é de verdade? André finalmente reuniu coragem para perguntar. Houve um pequeno riso do outro lado da linha. Um riso divertido, quase travesso. Digamos apenas, André, que eu sou uma senhora que aprecia carros antigos, detesta injustiça e acredita que boas ações merecem ser recompensadas. O resto, você descobrirá amanhã. Ela desligou, deixando André com o telefone na mão, o coração batendo descompassado. Uma mistura de medo, esperança e uma confusão avassaladora. Quem era aquela mulher? E o que o esperava no topo daquele arranha-céu no dia seguinte? O edifício Andrade Vasconcelos era uma fortaleza de vidro fumê e granito negro que se erguia no coração financeiro da cidade, um símbolo de poder e influência inquestionáveis. André chegou na manhã seguinte vestindo a melhor roupa que tinha, uma camisa social um pouco desbotada e uma calça de sarja, sentindo-se um peixe fora d'água no lobby suntuoso, onde homens e mulheres em ternos caríssimos deslizavam silenciosamente sobre o piso de mármore. Ele se anunciou na recepção, a voz quase sumindo. A recepcionista, impecável, verificou o nome em seu computador e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ah, sim, senhor Ferreira. Dona Cecília o aguarda. O elevador privativo está à sua disposição. O elevador subiu em silêncio veloz, direto para o último andar. As portas se abriram em um escritório que tirou o fôlego de André. Não era um escritório, era um salão. Paredes revestidas de madeira escura, tapetes persas, obras de arte que ele só vira em museus. E, através de uma imensa janela panorâmica, a cidade se estendia a seus pés como um mapa. Sentada atrás de uma mesa antiga de mogno maciço, não estava a senhora frágil do Fusca. Estava uma mulher de postura ereta, cabelos brancos elegantemente presos, vestindo um tailleur de linho cor de marfim e um colar de pérolas discretas. Os olhos azuis, no entanto, eram os mesmos, límpidos, inteligentes e agora o encarando com um calor genuíno. Ao lado dela, estava um homem de terno, com aparência de advogado. André, meu rapaz, entre. Sente-se, por favor, disse Dona Cecília, a voz calma e acolhedora, mas inegavelmente poderosa. André se sentou na cadeira de couro macio em frente à mesa, sentindo-se completamente deslocado. Este, disse Dona Cecília, indicando o homem ao lado dela, é o Dr. Ricardo Andrade, meu sócio e advogado principal. O homem assentiu com um sorriso profissional. André, começou Dona Cecília, indo direto ao ponto. Eu lhe devo mais do que uma explicação. Eu lhe devo a verdade. E então, ela contou. Dona Cecília Andrade Vasconcelos não era apenas uma senhora idosa. Ela era a reclusa e lendária cofundadora do Grupo Andrade, um dos maiores conglomerados industriais do país, com negócios em transporte, energia e, ironicamente, no setor imobiliário. Após a morte do marido e do filho em um trágico acidente aéreo 15 anos antes, ela havia se retirado da vida pública, dedicando-se à filantropia anônima
e a gestão discreta de seus vastos investimentos. O Fusca azul era uma relíquia, o primeiro carro de seu filho, que ela mantinha por razões sentimentais e usava ocasionalmente para sentir o pulso do mundo real. Como ela dizia, naquele dia, André, continuou ela, eu não estava indo visitar um neto. Eu estava, na verdade, a caminho daquela oficina. Eu recebi denúncias anônimas sobre práticas abusivas do Sr. Barroso, sobre a exploração de funcionários e a cobrança de serviços desnecessários. O terreno onde a oficina está construída pertence a uma das minhas empresas. Eu estava indo investigar disfarçada. André a encarou, chocado. O que eu vi naquele dia, disse Dona Cecília, a voz endurecendo, confirmou minhas piores suspeitas. Vi a crueldade de Barroso, vi o medo nos olhos dos seus colegas e vi a sua integridade. Vi você colocar a decência acima do lucro, mesmo sabendo o risco que corria. Vi você ser punido por fazer o certo. Ela fez uma pausa, os olhos azuis fixos nos dele. Eu poderia ter intervindo ali mesmo, André. Poderia ter revelado quem eu era e demitido Barroso na sua frente, mas não seria completo. Eu queria dar a ele corda suficiente para que ele se enforcasse sozinho. E queria testar você, ver se mesmo após a queda você manteria sua essência. Eu liguei para o senhor, Dona Cecília, disse André, a voz embargada. Eu estava desesperado. Eu sei, disse ela suavemente. E você não pediu dinheiro. Você não se lamentou. Você apenas ligou, manteve a conexão. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Ela se inclinou para a frente. André, Barroso não apenas te demitiu. Ele tentou destruir sua reputação. Nós temos provas. Telefonemas que ele fez para outras oficinas. E-mails difamatórios. Ele cometeu assédio moral e difamação. Crimes. Dr. Andrade, o advogado, pigarreou. Com as provas que reunimos e o seu testemunho, podemos iniciar um processo criminal e civil contra o senhor Barroso que não apenas limpará o seu nome, mas também resultará em uma indenização substancial para você. André estava atônito. Indenização? Processo? Ele só queria um emprego de volta. Mas Dona Cecília tem outros planos, continuou o Dr. Andrade com um leve sorriso. Planos que talvez lhe interessem mais. Dona Cecília pegou uma pasta sobre a mesa. Era grossa, encadernada em couro. André, disse ela, eu li sobre o seu sonho, a oficina Integridade. Um lugar baseado na honestidade, na qualidade e no respeito. Como ela sabia, ele nunca contou a ninguém, exceto o caderno. Ele o deixara cair na oficina no dia da demissão. Um de seus colegas, Carlos, me procurou depois que você foi demitido, explicou Dona Cecília, adivinhando sua pergunta. Ele estava indignado. Ele me contou sobre você, sobre sua irmã, sobre seu talento, e me entregou seu caderno de anotações, que você esqueceu no armário. Eu li cada página, André. Suas ideias, seus planos, sua visão são brilhantes. Ela abriu a pasta. Dentro, não havia documentos legais. Havia plantas arquitetônicas, renderizações 3D de uma oficina moderna, limpa, bem equipada. Isto, disse Dona Cecília, é a oficina Integridade, exatamente como você a desenhou, mas um pouco maior. Ela virou outra página. Um plano de negócios detalhado, um orçamento, um cronograma. O terreno da Auto Rápido é meu, disse ela. O contrato de locação de Osvaldo Barroso vence no próximo mês. E ele contém uma cláusula moral bem específica que ele violou repetidamente. O contrato não será renovado. O espaço será seu, André, completamente reformado e equipado, seguindo suas especificações, sem custos para você. André não conseguia respirar. Aquilo era impossível. E isso, disse Dona Cecília tirando um último documento da pasta, é a papelada de abertura da empresa Ferreira Motores Lida. O único sócio e proprietário é você. Nós, ela gesticulou para si e para o Dr. Andrade. Seremos apenas seus consultores iniciais, se você aceitar. E seus primeiros investidores anjos. Um capital inicial, digamos, suficiente para cobrir os custos operacionais do primeiro ano e garantir que você possa contratar a melhor equipe, pagando salários justos. Ela empurrou a pasta pela mesa. A escolha é sua, André. Você pode processar Barroso e buscar uma indenização, ou pode aceitar esta oferta, construir seu sonho e deixar que o sucesso seja a sua resposta. André olhou para as plantas, para o nome de sua empresa no papel, olhou para Dona Cecília, para o sorriso gentil e os olhos que viam não um mecânico sujo, mas um homem de valor. As lágrimas vieram, silenciosas, pela primeira vez desde a noite em que foi demitido. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de redenção. A transição foi rápida e implacável, orquestrada com a eficiência silenciosa do Grupo Andrade. Na manhã de segunda-feira seguinte, Osvaldo Barroso chegou a Auto Rápido e encontrou as fechaduras trocadas e uma notificação judicial pregada na porta. Rescisão imediata do contrato de locação por violação de cláusula moral e práticas trabalhistas abusivas.
com prazo de 48 horas para retirar seus pertences pessoais. Junto havia uma intimação para comparecer a uma audiência preliminar sobre as acusações de assédio moral e difamação movidas por André Ferreira, representadas pelo escritório Andrade em Vasconcelos. Barroso entrou em pânico. Tentou ligar para seus contatos, para seu advogado barato. Ninguém o atendeu. Ele estava isolado. A notícia se espalhou como fogo no mundo automotivo da cidade. O homem que construiu sua pequena tirania sobre o medo e a exploração via seu mundo desabar. Enquanto Barroso se afundava em desespero e processos, a antiga Auto Rápido passava por uma transformação radical. Em 2 meses, o lugar estava irreconhecível. A fachada escura e suja deu lugar a uma entrada moderna, com vidro e aço escovado. O interior, antes caótico e escuro, tornou-se um espaço amplo, claro, organizado, com equipamentos de última geração e um piso epóxi brilhante. Havia até mesmo uma pequena sala de espera confortável para os clientes, com café e água fresca. E na parede principal, em letras elegantes, o nome: Oficina Integridade, Mecânica André Ferreira. André trabalhou lado a lado com os arquitetos e engenheiros de Dona Cecília, garantindo que cada detalhe refletisse sua visão. Ele passou semanas entrevistando mecânicos, buscando não apenas habilidade técnica, mas caráter. Seu primeiro contratado foi Carlos, o colega que o apoiara silenciosamente e que lhe devolvera o caderno. Ele montou uma equipe pequena, mas apaixonada, baseada nos princípios que ele sempre defendeu: honestidade, transparência e respeito pelo cliente e pelo ofício. A inauguração foi discreta, mas significativa. Não havia políticos ou celebridades. Apenas a equipe, suas famílias, amigos do bairro e, em um canto, observando com um sorriso orgulhoso, Dona Cecília. Sofia, a irmã de André, estava lá, parecendo mais saudável, radiante. Com a nova estabilidade financeira, André pôde finalmente garantir a ela o tratamento contínuo e adequado que ela precisava. A oficina Integridade rapidamente se tornou um sucesso, não por preços baixos, mas pela reputação. Os clientes, cansados de serem enganados em outras oficinas, eram atraídos pela honestidade radical de André. Ele mostrava as peças trocadas, explicava cada passo do serviço, oferecia garantias justas. O boca a boca foi sua melhor publicidade. Em 6 meses, a oficina tinha uma fila de espera de semanas. André precisou expandir a equipe, sempre seguindo seus critérios rigorosos de contratação. Ele estava não apenas consertando carros, estava consertando a reputação de sua profissão. E Oswaldo Barroso, arruinado pelos processos e pela perda da oficina, ele perdeu tudo. Sua casa foi hipotecada. Sua esposa o deixou. A última vez que André ouviu falar dele, Barroso estava trabalhando como lavador de carros no Lava Jato ao lado da antiga oficina. Uma ironia cruel do destino. 1 ano depois, a cena final acontece na oficina Integridade, em um sábado ensolarado. O lugar está movimentado, mas calmo, organizado. André, agora com 29 anos, não está mais de macacão sujo o tempo todo. Ele supervisiona a equipe, conversa com os clientes, mas suas mãos ainda sabem encontrar o problema em um motor só de ouvir. Um carro para na entrada. É um Fusca azul claro impecável. Dona Cecília desce, sorrindo. Ela não vem mais disfarçada. Traz uma cesta de vime com pães caseiros. Vim trazer o café da manhã para a minha equipe favorita, diz ela. Dona Cecília: a senhora não precisava, diz André, abraçando-a. A relação deles havia se tornado uma amizade profunda, quase familiar. Preciso sim, diz ela. Preciso garantir que meu investimento continue sendo bem cuidado. Ela pisca para ele. Enquanto eles conversam, um homem se aproxima hesitante da entrada. Está magro, com roupas gastas. É Oswaldo Barroso. Ele viu o movimento, o sucesso. Ele veio pedir emprego. André e Dona Cecília o veem. Trocam um olhar. André respira fundo. Ele caminha até Barroso. Senhor Barroso, em que posso ajudar? A voz de André é neutra, profissional. Barroso não consegue encará-lo. Eu soube que vocês talvez precisassem de alguém para limpar, lavar as peças, qualquer coisa. A voz dele é um fio. André o observa. Vê o homem quebrado por trás da antiga arrogância. Ele poderia humilhá-lo, poderia mandá-lo embora, poderia saborear a vingança, mas ele olha para o nome de sua oficina: Integridade. Nós temos um processo seletivo, Sr. Barroso, diz André, calmamente. Todos passam por ele. Temos uma vaga para auxiliar de limpeza no final do dia. Se o senhor quiser preencher a ficha e passar pela entrevista com o gerente de RH, não era perdão, não era esquecimento, era apenas decência. A mesma decência que ele oferecera a Dona Cecília 1 ano atrás. Barroso apenas assente, os olhos marejados. Obrigado. Ele pega a ficha na recepção
e se senta em um canto para preenchê-la. A cabeça baixa, Dona Cecília se aproxima de André. Você fez a coisa certa, meu rapaz. É o único jeito que eu sei fazer, Dona Cecília, responde André, olhando para sua oficina, para sua equipe, para o sonho que ele construiu não apesar da humilhação, mas por causa dela. A engrenagem dourada do destino havia girado, e a justiça finalmente tinha o cheiro doce de óleo novo e a promessa de um motor funcionando perfeitamente. A história de André nos ensina que a verdadeira força não reside em nunca cair, mas em como nos levantamos. Ela prova que a integridade, mesmo quando punida, é a engrenagem mais valiosa que possuímos, e que a bondade, por mais que o mundo tente nos convencer do contrário, nunca é um desperdício de tempo. É um investimento na nossa própria humanidade, com retornos que dinheiro algum pode comprar. Se esta jornada de um mecânico que transformou graxa em ouro e humilhação em triunfo aqueceu seu coração e te fez acreditar no poder das segundas chances, não perca as próximas histórias emocionantes que preparamos para você. Inscreva-se agora mesmo no canal Histórias que Marcam para não perder nenhum capítulo. Temos vídeos novos todos os dias, trazendo narrativas de superação, justiça e encontros inesperados que vão te inspirar e emocionar. Junte-se à nossa comunidade e acompanhe as histórias que provam que as mãos que consertam também podem construir um mundo melhor.